Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Se uma pessoa pretendia trair seu cônjuge, mas no último momento ele ficou preso e não traiu, isso seria considerado adultério? A amiga da minha esposa era uma verdadeira cobra que manipulou minha esposa e a empurrou para trair. Eu vi os sinais vermelhos a tempo e comecei a agir. Com 40 e poucos anos, um casal seguiu minha esposa e seu namorado, ainda não seu amante, até o hotel. Felizmente para mim, eu os segui, sem ser visto por minha esposa e seu companheiro. Lembrei-me do que a recepcionista havia mencionado durante nossa conversa anterior. Minha esposa, Shelley, e seu amante em potencial, Harold, cada um carregava pequenas bolsas. Ele tinha o braço em volta da cintura dela e eles estavam impecavelmente vestidos, tentando se passar por um casal, embora Shelley parecesse estar resistindo ao seu toque. Ela olhou para o grande espelho atrás do balcão da recepção. Contrastando, o casal atrás deles era distinto. O homem carregava uma mala grande e várias sacolas de roupas, enquanto a mulher carregava uma pequena mala para a pernoite. Eles estavam vestidos com trajes práticos de viagem, sugerindo que eram casados e bem preparados para uma escapada de fim de semana. Consegui tirar algumas fotos da minha esposa e Harold refletidos no espelho. Observei enquanto Harold lidava com o processo de check-in. A recepcionista olhou para mim, eu assenti, e ela sorriu de volta, aparentemente se divertindo. Eu podia sentir a dinâmica se desenrolando. Em meio a alguns xingamentos murmurados, notei Shelley se distanciando de Harold. Quando ela se virou, a recepcionista disse algo que chamou sua atenção, fazendo-a parar. Ela então entregou a minha esposa o envelope que eu havia fornecido. Por fim, o casal à minha frente trocou um olhar, comunicando-se silenciosamente, e o homem soltou um alto suspiro. Então as coisas começaram a se mover rapidamente. Minha esposa saiu correndo com sua pequena mala tiracolo. A recepcionista entregou a Harold o segundo envelope que eu tinha dado a ela. Com isso, virei-me e segui em direção à saída. E assim começa a história de como chegamos aqui e o que aconteceu depois. Tudo começou na festa de Natal da empresa da minha esposa Shelley. Estávamos lá com sua amiga Dee e seu marido, Frank. Eu não gostava muito de Dee, mas Frank era tolerável. Nós conversávamos casualmente. Ele parecia decente, embora não compartilhássemos muitos interesses. Ele gostava de golfe e cricket, enquanto minhas principais paixões giravam em torno de carros antigos, projetos faça você mesmo e jardinagem. Dee e Shelley eram amigas desde o ensino médio e até acabaram trabalhando no mesmo banco, embora em departamentos diferentes. Quando Frank e eu voltamos com nossas bebidas, eu estava logo atrás de Shelley, quando a ouvi dizer, eu não me importaria de ter seus chinelos ao lado da minha cama. Olhei para o outro lado da sala e notei a atenção de todos focada em Harold Galt. Ele havia se juntado recentemente ao banco, o que havia causado um burburinho entre as funcionárias. Com pouco mais de 1,80 metros de altura, pesando cerca de 12 pedras, com cabelos loiros ondulados bem penteados, ele exalava um certo charme que lembrava um Adonis grego. Apesar de estar no mesmo nível de Shelley e Dee, ele parecia à vontade conversando com os superiores do banco, irradiando confiança. Uma jovem loira atraente estava ao seu lado, seu braço casualmente enrolado em volta da cintura dela. Eu já tinha falado com ele antes, e seu comportamento exalava uma confiança que beirava a arrogância, lembrando Frank. Embora ele parecesse agradável o suficiente, não tínhamos nenhum interesse em comum. Por que meus chinelos estão ao lado da sua cama? Perguntei. Frank entrou na conversa. E duvido que sua companheira loira apreciaria encontrar seus chinelos ali. Quem é ela? Dee interrompeu, é sua esposa Mary. Eles estão casados há 5 anos e têm um filho de 2 anos chamado Philip, eu acho. Mas ela está lidando com alguns problemas. Ela parecia possuir mais informações, mas preferiu não elaborar sobre os detalhes das questões.
Olhei para Shelley com minha expressão infeliz. Com um tom sério, eu disse: se você gosta dos chinelos de outra pessoa ao lado da sua cama, peço o divórcio primeiro. Com isso, fui ao banheiro. Na verdade, eu não precisava usar o banheiro. Eu estava apenas expressando meu descontentamento. Ao retornar, Shelley se desculpou, explicando: é só um ditado, querida. Eu não te trairia. Eu respondi firmemente: se eu descobrir os chinelos de outra pessoa perto da cama em que você esteve, eu acabo com o nosso casamento. Dee interrompeu: Rob, não seja tão duro. Shelley me tranquilizou. Eu nunca faria isso com você, querida. Eu te amo. Ela tomou um gole de sua bebida, então abaixou o olhar, parecendo arrependida. Dee provocou: tenho certeza de que Rob perdoaria um deslize. Lancei um olhar furioso para Dee, ao qual ela respondeu com um bufo brincalhão. Frank ecoou sentimentos semelhantes a Dee, mas a reação dela foi completamente diferente. Ela riu e gracejou: você não se divorciaria de mim, querida. Você me adora demais. Você me perdoaria por um erro, não é? Eu nunca tinha ouvido Frank xingar antes. Nem pense nisso. Você pode não gostar do resultado. A expressão de Dee mudou de repente. Então ela deu um leve tapinha no braço de Frank e disse: eu não faria isso. Mas mesmo se eu fizesse, você não se divorciaria de mim. Você me ama. Não conheço Frank bem, mas, a julgar por seus modos, espero que ela não cometa um erro. Foi quando percebi por que não me importava com ela. Ela tomava todo mundo, incluindo seu marido obviamente devotado, como garantido. A conversa me incomodou um pouco. Shelley tendia a imitar Dee, nem sempre, mas com frequência suficiente para me preocupar. Expressei meu descontentamento a Shelley sobre seguir os conselhos às vezes questionáveis de Dee. Lembrei-a de que ela tinha sua própria mente, mas Dee parecia adepta a influenciá-la. Eu a havia alertado para ser independente. As coisas se acalmaram um pouco depois disso, embora eu tenha observado Dee e Shelley lançando olhares para Harold. Mas a expressão de Dee traiu o desejo. Ela até se aproximou de Harold para dançar quando Frank se afastou. De fora, parecia que Harold tinha pedido a Dee, e foi algo lento. Na festa da empresa de Shelley, eu assumi o volante, retribuindo quando era o evento da minha empresa. Tínhamos esse tipo de entendimento. Depois de deixar Dee e Frank na casa deles, continuamos em casa em silêncio, o frio da noite nos envolvendo. Em um tom abafado, expressei minha preocupação sobre Dee potencialmente ter um caso com Harold, enfatizando o desrespeito que isso implicaria em seu casamento e na esposa de Harold. Deixei claro que ajudá-la de qualquer forma lançaria dúvidas sobre nosso casamento e futuro. Ela permaneceu em silêncio. Conforme o fim de semana progredia, a atmosfera descongelou, e a comunicação retomou seu ritmo normal. Shelley recebeu várias mensagens de texto de Dee, cada uma acompanhada pelo som distinto de um sapo rindo. No sábado à noite, enquanto nos preparávamos para dormir, peguei um velho par de chinelos das profundezas do meu guarda-roupa e os coloquei do lado dela. Uma dica brincalhona. Ela riu, e nossa conexão reacendeu enquanto fazíamos amor. Depois, tudo voltou ao seu ritmo normal, mas eu permaneci vigilante, observando suas roupas e o horário em que ela voltava para casa. Fiz questão de fazer coisas que eu sabia que ela gostava, demonstrando meu amor por ela e mostrando que ela sentiria falta se ela se desviasse ou ajudasse um trapaceiro. Não falamos mais sobre Harold. Minha preocupação não era tanto sobre a traição dela, mas sobre ela potencialmente ajudar Dee a trair Frank. Ocasionalmente, eu sutilmente a lembrava das consequências se eu a pegasse ajudando Dee na infidelidade. Eu destacava o quão facilmente as celebridades desconsideram seus votos e enfatizava a importância da fidelidade. Compartilhei anedotas, reais e fictícias, sobre cônjuges descobrindo a infidelidade de suas parceiras, deixando claro que se ela me traísse, eu desapareceria sem deixar vestígios. Uma noite, eu estava com meus colegas de trabalho, não era nosso lugar habitual, mas um deles tinha uma queda pelo barman. Para minha surpresa, vi Dee lá, se aconchegando com Harold. Quando mencionei isso a Shelley mais tarde, ela rapidamente apontou que eles trabalhavam juntos.
No entanto, eu tinha tirado uma foto como evidência, que mostrei a Shelley. Sua resposta imediata foi que eles também eram amigos, quase como se ela tivesse ensaiado sua defesa com antecedência. Frank sabe sobre essa amizade ou ele está jogando golfe? Eu sabia que ele costumava ir jogar golfe nos fins de semana. Ela se virou e foi para o andar de cima para dormir. Peguei outra cerveja e segui o exemplo. Enquanto eu estava sentada no meu lado da cama, perguntei: "Você sabia do encontro de Day?" Ela respondeu suavemente. Ela mencionou que poderia vê-lo neste fim de semana. Frank tem alguma ideia? Não tenho certeza, ela murmurou, rolando para olhar para mim. Não quero me envolver. Reconheci aquele olhar e acreditei nela. Deslizei para a cama ao lado dela, envolvi meus braços em volta dela, dei-lhe um sorriso caloroso, em seguida, um beijo carinhoso antes de puxá-la para perto do meu ombro, um dos seus lugares favoritos. Não foram necessárias mais palavras. Uma semana depois, após uma longa conversa telefônica com sua mãe, Shelley perguntou se poderíamos visitar seus pais em algumas semanas. Eles tinham algumas tarefas menores que precisavam de atenção. Tive uma impressão positiva de Mavis e David, então não me importei nem um pouco. Nós dirigimos até Gloucester na sexta-feira. Quando chegamos, já era tarde demais para fazer muita coisa, então Shelley e sua mãe conversaram sobre os velhos amigos de Shelley, atualizações da família e fofocas locais. David e eu nos juntamos de vez em quando e tomamos algumas cervejas. No dia seguinte, passamos um tempo de qualidade com os pais de Shelley. Eu resolvi algumas tarefas com as quais queria ajudá-los. Apesar de David ter apenas 65 anos, ele lutava contra artrite nas mãos, o que dificultava que ele lidasse com tarefas complexas. Fiquei feliz em dar uma mão. À noite, saímos para jantar, principalmente para que os mais velhos pudessem aproveitar uma bebida. Assumi o volante. Perto do fim da refeição, o telefone de Shelley começou a fazer aquele som irritante de sapo. Ela nem olhou para ele, apenas o colocou no modo silencioso. Essa é a beleza dos textos, você pode lidar com eles depois. A comida era deliciosa e a companhia era encantadora. No caminho para casa, eu ainda conseguia ouvir o telefone dela vibrando. Quando chegamos em casa, tomamos mais algumas bebidas. David tinha me trazido uma velha galinha astuta, então tomei algumas garrafas daquilo. Os outros estavam um pouco embriagados quando subiram as escadas. Tinha sido uma noite maravilhosa. No entanto, não consegui me livrar do pensamento sobre as mensagens de D. Havia muitas delas. Finalmente fomos para a cama e Shelley estava se sentindo um pouco romântica, mas não parecia apropriado com seus pais no quarto ao lado. Era estranho porque, quando estávamos namorando, não nos importávamos com a presença deles. Às vezes, eles estavam até bem acordados, não dormindo como agora. Por volta de 1 da manhã, senti vontade de usar o banheiro, cortesia da velha galinha astuta. Ao avistar o telefone de Shelley na penteadeira, não resisti em checá-lo quando ele vibrou e acendeu. D tinha enviado uma mensagem em uma hora tão estranha. A curiosidade levou a melhor sobre mim. Era só uma prévia, mas o conteúdo era surpreendente. Oh meu Deus, ele é fantástico! Você tem que experimentá-lo, mesmo que seja só uma vez. Eu vou. A prévia foi cortada aí. Apesar de saber que não deveria, levei o telefone comigo para o banheiro. Sabíamos as senhas um do outro. Abrindo a pasta de mensagens de D, encontrei apenas prévias, indicando que Shelley ainda não as tinha visto. No entanto, ficou claro pelo que li que ela tinha passado a noite com Harold, e tudo o que isso implicava. Especulei se essa escapada de fim de semana estava disfarçada como um retiro de spa para Frank Spirash. Sem suas informações de contato, não pude confirmar nada. Eu me abstive de abrir qualquer mensagem, terminei meus negócios e me abstive de dar descarga para evitar acordar Shelley ou alertá-la sobre minha bisbilhotice. Acordei cedo no domingo para terminar algumas tarefas pela casa para David. Quando todos desceram, por volta das 9, eu já tinha preparado o chá. Quando Shelley colocou o telefone no carregador de indução, ele acendeu. Parecia que ela não tinha verificado nenhuma das mensagens de D, embora eu não pudesse ter certeza.
Dee e Frank pareciam ter mantido você ocupada com todas aquelas mensagens ontem à noite. Algo digno de nota? Perguntei. Acredito que ela tinha esquecido das mensagens até eu mencioná-las. Ela olhou para o telefone e então desapareceu apressadamente para outra sala. Eu podia ouvi-la conversando com Dee, mas não conseguia entender a discussão deles. Quando ela voltou, seu rosto estava vermelho. Algo havia acontecido. Depois de resolver tudo, arrumamos o carro e partimos para casa. Enquanto estávamos acomodados na M5 em direção ao norte, comentei com Shelley, parece que teve um fim de semana movimentado. Não mencionei o nome de Frank, apenas o de Dee. Sim, acho que eles tiveram um bom fim de semana, ela respondeu. Conforme nos aproximávamos de casa, havia pouca conversa no carro. Shelley parecia imersa em pensamentos. Depois de sair da rodovia, paramos em alguns semáforos. Sentindo-me desconfortável, decidi abordar o assunto diretamente. Virando-me para encarar Shelley, falei francamente. Se eu descobrir que Dee esteve envolvido com Harold neste fim de semana e você facilitou isso ao organizar esta visita aos seus pais, não serei capaz de perdoá-lo. Isso vai me fazer reconsiderar seriamente nosso casamento porque eu explicitamente avisei contra isso. Bem naquele momento, as luzes mudaram e o carro atrás de nós buzinou impacientemente. O restante da viagem para casa, cerca de 10 milhas, foi preenchido com silêncio. Quando dei uma olhada rápida para Shelley, ela estava olhando para as mãos no colo. Droga, ela parecia culpada. Chegamos em casa e, sentindo que poderia ser um pouco cedo, decidi que era hora da cerveja. Enquanto isso, Shelley subiu as escadas para desfazer as malas e jogar a roupa suja no cesto. Quando ela voltou para baixo, parecia que tinha derramado algumas lágrimas, seus olhos estavam levemente avermelhados. Ela sugeriu pegar comida chinesa para jantar para nos poupar da cozinha, e eu concordei prontamente, já tendo tomado uma cerveja. Ao retornar com a comida chinesa, ela me surpreendeu ao também pegar mais uma galinha velha e astuta no supermercado próximo. Não pude deixar de me perguntar se ela tinha falado com Dee enquanto estava fora. Eu já tinha posto a mesa e preparado tudo. Ela parecia bem quieta quando nos sentamos para jantar. Mais ou menos na metade, ela me confidenciou, dizendo, querida, eu não ajudei Dee, mas a informei que vamos viajar neste fim de semana. Não foi nada especial. Eu organizei para que você pudesse ajudar o papai com os problemas nas mãos. Nunca pretendi que ela usasse isso como uma oportunidade para ficar com Harold, mas parece que ela aproveitou sabendo que você e Frank andam em círculos diferentes. Desculpe, querida. Eu não previ as ações dela. Mas pelas inúmeras mensagens de texto e conversas que tive, está claro que ela realmente fez isso. Estou dividida. Devo contar a Frank ou ficar fora disso? Ela é minha melhor amiga e destruiu seu casamento. O que você precisa fazer é refletir sobre isso e tomar sua própria decisão, aquela com a qual você pode viver sabendo que é a coisa certa a fazer, eu respondi, e o mais importante, você precisará encarar Frank na próxima vez que os virmos juntos. Depois de assistir um pouco de TV, tomei mais algumas cervejas e fomos dormir. Não houve intimidade, apenas carinhos. Pouco antes de eu adormecer, tenho certeza de que ela sussurrou, sinto muito, querido. Ela chegou tarde do trabalho na segunda-feira e, embora tenha me ligado para me avisar, ainda fiquei preocupado. Durante o jantar, ela mencionou ter tido uma longa conversa com Dee, obtendo alguns detalhes perturbadores, mas ela escolheu não compartilhá-los comigo, o que eu apreciei. Ela deixou claro para Dee que, embora ela tenha mantido a conversa confidencial dessa vez, ela não hesitaria em agir de forma diferente se uma situação semelhante surgisse novamente. Além disso, ela afirmou que se Frank fizesse uma pergunta direta, ela não o enganaria. Ela informou Dee que não toleraria nenhuma infidelidade e a alertou sobre as consequências que isso poderia ter em seu casamento, enfatizando que Frank poderia deixá-la. Apesar de rir de um comentário sobre chinelos na festa de Natal, ficou claro que Frank não achou isso engraçado. Ele estava falando sério sobre isso. Dee garantiu a ela que era uma ocorrência única, mas ela decidiu que era muito arriscado continuar. Harold também não estava ansioso para uma repetição, temendo repercussões de sua esposa.
Descobrindo a verdade, especialmente devido ao acordo pré-nupcial e ao ceticismo do sogro de Harold, as coisas se acalmaram em casa por alguns meses. Uma tarde, dei uma passada na banca de jornal mais próxima para pegar uma revista de carros e fui até uma cafeteria para uma leitura tranquila, longe da conversa do escritório. Foi quando notei Martin, um dos caras mais jovens do nosso escritório, entrando com uma mulher do departamento de vendas. Ela parecia um pouco mais velha que ele e bem atraente. Enquanto Martin era bonito, eu sempre o considerei um pouco ingênuo. Eles pediram suas bebidas e se sentaram na cabine atrás de mim. Eu a ouvi se desculpando com Martin por um mal-entendido no fim de semana. Aparentemente, seu marido tinha ficado desconfiado, levando-a a cancelar seus planos para sábado à noite. Ela mencionou evitar trabalho noturno por um tempo e ser cautelosa com sua vestimenta e tempo gasto com Martin. Ela confessou que seu marido notou o que ela vestia para trabalhar e admitiu sentir-se culpada. Por isso, ela aumentou a intimidade com seu marido para desviar suas suspeitas. No entanto, ela insinuou que Martin atendia suas necessidades melhor do que seu marido jamais poderia. Encontrei Martin perto da impressora enquanto ele estava sozinho, ou melhor, eu planejei o encontro. Compartilhei com ele o que tinha ouvido, alertando-o para prosseguir com cuidado, embora eu reconhecesse que não era meu lugar intervir. Ele me confidenciou que ela havia revelado o comportamento abusivo do marido e sua incapacidade de deixá-lo devido aos filhos. Assim que nossa conversa começou, ele se aprofundou nos desafios que eles enfrentaram ao se encontrarem clandestinamente e esconderem isso do marido dela. Parecia que ele encontrava alívio em desabafar, apesar de precisar manter isso em segredo dos colegas. Eu o alertei que, embora a empresa pudesse fazer vista grossa, desde que não afetasse o trabalho deles, se o marido dela descobrisse, isso levaria a sérias repercussões. Parecia que eu tinha tropeçado em uma espécie de guia não oficial para a infidelidade. Fiquei cada vez mais preocupado ao ver o telefone de Shelley. Ele exibia o ícone de D, mas o som irritante do sapo estava ausente. Por que a mudança? Depois da minha conversa com Martin, fui alertado sobre o que observar. Observei suas roupas, maquiagem, tudo. No entanto, não houve desvio. Sempre, o mesmo estilo de saia, as mesmas blusas, sapatos similares. Antes, seu traje variava conforme o clima, mas agora era consistentemente idêntico. Ela nunca chegava atrasada do trabalho sem um telefonema. Mesmo quando ela saía com os colegas, ela nunca ficava fora até tarde e frequentemente pedia para eu buscá-la. Essa rotina persistiu por cerca de 5 semanas. Algo parecia estranho. No entanto, a intimidade entre nós era satisfatória, o que também me incomodava, embora eu não pudesse reclamar muito sobre isso. Tentei acessar o telefone dela, mas ela havia alterado a senha. Quando perguntei, ela explicou que alguém em seu local de trabalho a viu digitando, o que a levou a alterá-la sem me informar. Ela me revelou a nova senha na hora. Teria parecido suspeito verificar o telefone dela na presença dela. Ela frequentemente o deixava carregando durante a noite, então foi quando aproveitei a oportunidade para verificar. Não encontrei nada de notável. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim, intensificando-se durante o churrasco de verão do banco. Frank estava ausente, jogando golfe no fim de semana. Consequentemente, D ficou conosco o tempo todo. Eu já tinha planejado que pegaríamos um táxi para casa, então fingi beber mais do que o normal e fiz viagens frequentes ao banheiro. Fingi estar levemente embriagado para diminuir a vigilância deles. Provou ser eficaz. Fui pegar mais bebidas e não encontrei fila no bar, então voltei muito mais rápido do que antes. Quando voltei, notei que Shelley e D tinham se mudado para uma área isolada do jardim. Imaginando por quê, me aproximei silenciosamente e ouvi D dizendo a Shelley, tudo está perfeitamente preparado, é a prova de falhas, você não será pega. Como você me informou, nós cuidamos de cada detalhe, desde a roupa e o momento até o aspecto da cama. Eu até te inscrevi para o simpósio. Se você não aparecer, eu te cobrirei com uma desculpa. Eu organizei sua viagem e reservei um quarto de hotel em seu nome no hotel do simpósio, só para o caso de Rob verificar. É uma coisa única, de qualquer forma. Ainda estou incerta. Quando eu descobrir, Rob vai reconhecer a culpa.
Você não vai ser pega, qual o problema? Só seduza-o bastante, os homens são simples. Ainda estou indeciso sobre correr o risco. Silêncio, ele vai voltar logo, podemos discutir isso no trabalho. Vou te informar sobre os detalhes reais do hotel pessoalmente, lembra? Nenhum rastro eletrônico. Não houve menção de nomes e a conversa deles poderia ter sido sobre qualquer coisa, mas com base no que observei, suspeitei que fosse um encontro com Harold. Eu só tinha que esperar. Depois de deixar Dee voltar para casa no táxi, eu disse a Shelley, notei que você estava de olho em Harold. Se eu descobrir os pertences dele em qualquer lugar perto de uma cama em que você dormiu, eu vou te deixar. Assim como eu disse antes, eu vou embora. De repente, eu não estava tão embriagado. Ela olhou para mim, entendendo completamente minha implicação. Ela não respondeu, apenas olhou pela janela. Expressei minha felicidade por ela quando ela voltou para casa, discutindo animadamente o simpósio que ela deveria comparecer em nome do banco. Quando perguntei sobre o tópico do simpósio, sentindo seu desconforto, ela respondeu, apostando na década de 2030. Parecia improvável, mas mantive meu entusiasmo para o caso de estar enganado e de fato houvesse tal evento. Após investigação, descobri que o simpósio existia, como ela confirmou mais tarde no hotel. Então por que ela estava nervosa? O simpósio estava marcado para sexta-feira, o que a levou a optar por uma partida antecipada na tarde de quinta-feira para evitar o trânsito da manhã de sexta-feira. Parecia um plano razoável. No entanto, suspeitei que o quarto de hotel permaneceria vago enquanto Shelley se encontrava com Harold em outro lugar. Seria tolice para ela, ou nesse caso, encontrá-lo no mesmo hotel onde muitos profissionais bancários, incluindo alguns de seus colegas, estavam hospedados. Nós raramente passávamos um tempo separados, então sugeri acompanhá-la no fim de semana no hotel para fazer uma escapada, algo que já tínhamos feito uma ou duas vezes antes. Ela ficou nervosa e mencionou estar cansada depois do simpósio, preferindo ficar em casa com o marido em sua própria cama. Como ela ainda precisava comparecer ao simpósio cedo na manhã seguinte, comecei a procurar hotéis próximos. Havia algumas opções, o que era inconveniente. Apesar das minhas dúvidas sobre se esse era um encontro ilícito, decidi que Shelley precisava fazer suas próprias escolhas em relação ao nosso casamento, apesar dos meus inúmeros avisos. Eu a amava e estava disposto a lhe dar uma última chance, mas queria ver como ela planejava reconstruir a confiança. Suspeitei que Dea estava influenciando, apesar dos meus avisos. Uma semana antes do simpósio, minhas suspeitas ficaram ainda mais fortes. O banco deu uma festa no escritório, e eu me ofereci para buscá-los depois, como de costume. Seria suspeito se eles recusassem, então eles não resistiram muito. Eu insisti. Cheguei cedo e me acomodei silenciosamente em um canto onde havia música tocando e várias pessoas dançando. Percebi como Harold levou Shelley para a pista de dança, mas no meio da música ela pareceu tropeçar. Peguei meu telefone e olhei ao redor. Ninguém parecia estar prestando atenção em mim, exceto D. Então vi Harold tocar em Shelley. Eu esperava uma reação, mas nada aconteceu. Fotografei discretamente esse incidente. Mais tarde, eles trocaram um beijo, embora não tenha sido particularmente apaixonado. Eu também capturei esse momento na câmera. A música cessou, e Harold e Shelley se juntaram à multidão. Logo depois que eles retornaram para a mesa, eu cheguei. Shelley parecia visivelmente embriagada, o que era incomum para ela. Ela normalmente lida bem com álcool e é bem cautelosa. Quando ela me notou, ela corou. Não fiquei satisfeito com o que observei, embora não fosse motivo para divórcio. Resolvi emitir mais avisos sobre infidelidade no futuro. Durante a viagem de carro para casa, perguntei se Harold ou Dee estavam participando do simpósio. Shelley respondeu que não sabia. Enquanto esperava no sinal vermelho, olhei para ela e comentei, acho difícil acreditar que você não saberia se um colega estivesse participando do mesmo simpósio que você. Não ficarei satisfeito se você estiver mentindo para mim. O sinal de trânsito estava verde, então só consegui dar uma olhada rápida para ela enquanto dirigia para longe. Ela estava olhando para o colo. Eu falei.
Você conhece minha posição sobre desonestidade. Se as pessoas estão se esgueirando e você as ajuda a esconder, presumo que você endossa a trapaça e pode se envolver nisso você mesmo. E se você trair minha confiança, eu vou embora. Simplesmente desapareça. Você não me verá mais. Naquele momento, eu me convenci de que algo suspeito estava acontecendo. Mas como eu poderia confirmar? Minha suspeita se concentrou no simpósio, então decidi bancar o detetive e segui-la. Então, um avanço. Eu tinha parado de bisbilhotar o telefone dela depois do aviso de D sobre nada de eletrônicos, mas por acaso notei o telefone de Shelley acendendo. Best Western Solihull. Senhora Jones, sua confirmação. Nosso sobrenome não é Jones e o hotel do simpósio era um Best Western em Coventry, não muito longe dali. Mais tarde, quando chequei o telefone dela, a mensagem não estava em lugar nenhum, nem mesmo na lixeira de reciclagem. Eu os peguei. Eu tinha vários pensamentos girando em minha mente. Dando a ela uma oportunidade final, tomei medidas proativas consultando nossos advogados e iniciando os procedimentos de separação. Obtive uma carta de separação como um precursor do divórcio e até mesmo adquiri uma petição de divórcio online para maior impacto. No entanto, duvidei que ela realmente iria prosseguir se tivesse a escolha. No entanto, senti-me compelido a tomar precauções para evitar uma recorrência. No entanto, mesmo que ela não prosseguisse com o divórcio, o que eu faria? Meu dilema surgiu do meu profundo amor por ela, temperado por um limite firme. Permitir que outra pessoa entrasse na vida dela dessa forma era inaceitável para mim. Se ela se abstivesse, poderíamos nos concentrar em reconstruir a confiança, embora fosse uma jornada desafiadora sem garantia de sucesso. A proximidade na quarta-feira à noite foi incrível, embora eu não conseguisse me livrar da culpa. Shelley prometeu outro encontro neste fim de semana. Reservei um quarto no Solihull Hotel, ainda sem saber o que poderia acontecer. Tirando um dia de folga, cheguei cedo e entrei em uma longa conversa com o administrador sobre adultério e relacionamentos secretos. Ela compartilhou seus pensamentos sobre como reconhecer casais infiéis. Os cônjuges tendem a ser práticos em vez de gentis. O marido é sobrecarregado com bagagem e a esposa carrega uma pequena bolsa. No entanto, se eles estão tendo um caso, ambos carregam bolsas pequenas. O homem toma a iniciativa na conversa e frequentemente demonstra afeição física. A recepcionista achou tudo engraçado e concordou que minha sugestão do Sr. e Sra. Jones adicionaria um toque humorístico, especialmente se fosse capturado por câmeras de vigilância. No entanto, custou 20 libras. Observei Harold e Shelley chegando e os segui para dentro do prédio. Um casal maduro estava entre nós. Eles entraram exatamente como a recepcionista havia descrito os amantes. Tirei uma foto, pensando em quanto tempo o olhar romântico deles duraria. Ouviu informar a recepcionista: estamos registrados como Sr. e Sra. Jones. A recepcionista olhou para mim e eu assenti. Claro, senhor, ela respondeu, digitando no computador. Depois de entregar a ele um cartão-chave, ela o instruiu a preencher um formulário de registro de veículo. Eu tinha orquestrado essa parte com a recepcionista, que pareceu achar isso divertido. Ela olhou para minha esposa, que estava ao lado de seu suposto amante e sorriu. Então tudo mudou. O corpo de Shelley tremeu e ela se afastou de Harold, balançando a cabeça. Acredito que ela estava murmurando: não, 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 não posso. Harold parecia perplexo. Sem se deixar abater, a recepcionista continuou: o hotel não está preocupado com os nomes que você fornece. No entanto, acredito que seu nome verdadeiro seja Sra. Shelley Harris. Minha esposa cambaleou, distanciando-se de Harold. Imperturbável, a recepcionista acrescentou: tenho este envelope para você. Tenha um bom dia, e entregou o envelope que eu tinha dado a ela. Com isso, ela voltou sua atenção para o computador. Minha esposa ficou ali segurando o envelope e a recepcionista sugeriu: talvez você devesse abrir isso antes de ir para seu quarto. Eu não a havia incitado, mas foi uma sugestão sábia. Shelley permaneceu imóvel. Harold pegou o envelope dela e o abriu, exclamando: ah, não. Passando o conteúdo para Shelley,
ela examinou as fotos dele se beijando. Abrindo o papel dobrado, revelou uma petição de divórcio não assinada e uma carta de separação. Uma nota acompanhou dizendo: "O que você fizer nos próximos 30 segundos determinará se você receberá uma petição de divórcio assinada." Embora eu a tenha cronometrado, o tempo real não importava. As ações dela importavam. O casal atrás deles fez um barulho, assustando-os para a ação. Shelley se virou e correu em direção à entrada do hotel, passando por mim sem olhar para trás. Harold ficou ali parecendo perplexo. A recepcionista entregou-lhe um envelope dizendo: "Isto é para você, Sr. Galt." Dentro havia uma carta. Sua esposa recebeu cópias das fotos e detalhes da noite planejada. "Tenha uma boa noite." Não estava assinado. Saí. Shelley estava fazendo uma ligação em seu telefone enquanto eu me dirigia para meu Land Rover. De repente, meu telefone começou a tocar com seu toque característico. Olhando para cima, ela me viu. "Precisa de uma carona para algum lugar?" Eu gritei. Deixando sua mala cair, ela correu em minha direção. "Sinto muito mesmo," ela disse. Fiz um gesto em direção à porta do passageiro. "Entre." Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela subia no carro. Peguei a mala dela e a guardei na parte de trás do Land Rover. "Sinto muito, querida." Fui puxada para essa confusão por D, ela continuou. Eu escolhi não responder. "Qual carro é o dele?" "Aquele Audi preto ali." Ela apontou para uma Mercedes preta estacionada sob as árvores. "Tem certeza de que é um Audi?" "Sim, tenho certeza." "Ele estacionou lá para mantê-lo escondido," ela explicou. Na verdade, era um Mercedes EQB SUV, um veículo de $50.000. Como ele poderia pagar isso com seu salário? Deve ser próximo do que Shelley ganha. Eu ponderei se sua esposa tinha dinheiro ou se era riqueza herdada, mas esses pensamentos podiam esperar. Eu tinha outros assuntos para cuidar. Virei-me para Shelley e a adverti: "Não tente ligar para ele." Ela rapidamente pegou o telefone da bolsa e me entregou. Era porque ela não tinha confiança em si mesma? Ou ela estava tentando transmitir seu remorso? Coloquei-o no bolso, tendo outras tarefas em mãos. Indo para a traseira do meu Land Rover, peguei algumas ferramentas. Ter um Land Rover exige carregar ferramentas. Pausando brevemente, enviei um e-mail pré-escrito do meu telefone. Então me aproximei da parte de trás do carro dele, atento a quaisquer câmeras de CFTV operacionais. Não que isso me preocupasse. Eu estava preparado para enfrentar liberdade condicional ou uma multa pelos danos. Minha tesoura removeu sem esforço todas as válvulas dos pneus, enquanto a faca estana infligiu cortes em cada parede lateral do pneu. Apesar de serem ramfletes, eles não esvaziavam. Mas o carro não estaria em condições de circular, necessitando da troca de todos os pneus. Em seguida, usei um martelo de bola de 2 kg para quebrar o para-brisa diretamente na linha de visão do motorista. Superou minhas expectativas. A rachadura se espalhou em várias direções, disparando o alarme do carro. Voltando ao Land Rover, perguntei: "Podemos ir agora?" "Por favor?" "Ainda não." "Ainda não terminei aqui," respondi. "Por favor?" Eu a ignorei enquanto as portas do hotel se abriam. Harold saiu correndo, arrastando sua mala, seu telefone preso entre o ombro e a orelha enquanto ele se atrapalhava com o alarme do carro. Consegui tirar uma foto dele, a placa do hotel claramente visível. Enviei para a esposa dele também. Com as janelas abertas, ouvi a conversa dele. "Querida, não é o que parece. Eu nunca te trairia. Estou entrando no hotel. Estou em um curso, você sabe disso." Ele fez uma pausa, então continuou: "Não, eu estava apenas ajudando-a." Ele pulou para dentro do carro, então notou a condição do para-brisa. Saindo do carro, ainda no telefone, ele exclamou: "Querida, não sou eu. Eu não fiz isso." De repente, seu telefone tocou e eu ouvi xingar. Fiquei pensando se era a foto dele tocando Shelley ou a deles entrando no hotel de braços dados.
Apesar de terem sido tiradas de costas, suas identidades eram claras, graças ao espelho refletindo seus rostos na recepção. Ou talvez fosse a imagem dele saindo do hotel que ele alegava estar entrando. De qualquer forma, o dano estava feito. Agora é hora de ir embora. Liguei o carro e saí do estacionamento. Shelley permaneceu sentada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Apesar de suas tentativas de falar, ela não conseguia encontrar as palavras. Tudo o que eu conseguia ouvir eram seus sussurros de "desculpe". Enquanto se recompunha, ela se virou para mim e implorou: "Querido, podemos parar e conversar?" Eu não estava a fim de conversar, mas era inevitável. Ela não tinha notado nossa direção. Não enquanto eu estivesse dirigindo, no próximo ponto da rodovia. Foi então que ela olhou para fora e percebeu que estávamos indo para o sul na M5, não para o norte, em direção à casa. "Para onde estamos indo?" ela perguntou. "Para seus pais." "Por favor, não, isso os devastaria. Você os ama. Você não faria isso." Lancei-lhe um olhar e murmurei: "Não fiz." Ela começou a chorar mais uma vez. Eu não pretendia, mas ela não sabia disso. Eu a confrontei. "Você acreditou que não haveria consequências quando começou um caso com Harold?" Ela justificou, alegando que tínhamos planejado meticulosamente para evitar sermos descobertos. Era para ser algo único. Inofensiva, só pela experiência, sem intenção de machucar ninguém. Suas desculpas saíram em meio a lágrimas, me fazendo pensar se Day tinha usado justificativas semelhantes para convencê-la. Provavelmente. Eu ponderei se Day estava agindo como procurador de Harold, organizando seus negócios para ele. Certamente agitaria as coisas no banco. Talvez eu devesse sugerir isso, mesmo que não seja verdade. Quando você diz nós, quer dizer você e Day, correto? Notei que ela concordou com a cabeça. Estou curioso. O que você esperava que acontecesse se fosse pego? Day não está arriscando seu casamento dessa vez. A próxima parada fica a pouco mais de 1 milha de distância. Você tem 30 minutos para me persuadir a não levá-la para a casa dos seus pais. Ela começou a falar, mas levantei minha mão para silenciá-la. Ela permaneceu sentada, olhando pela janela. Ao chegar ao posto de gasolina, estacionei o carro e a instruí a localizar um lugar tranquilo enquanto eu buscava algumas bebidas. No balcão, pedi 2 chás, apesar de saber que ela tinha aversão a eles, mas a aversão ao chá de parada na rodovia superou sua preferência. Enquanto ela relutantemente tomava um gole, sua expressão se contorceu em desgosto. Ela havia antecipado um café com leite. Seu olhar comunicou: justo o suficiente. Ela permaneceu sentada até que eu disse: "Você tem 27 minutos restantes." Embora o tempo fosse irrelevante, as palavras tinham peso. Eu sei que fiz um voto no altar e, embora tecnicamente inquebrável, eu oscilei tão perto que é inconsequente. Eu te enganei, guardei segredos e desconsiderei nossos votos de casamento. Não posso garantir sua crença, mas juro que não vou repetir isso. Digamos apenas que aprendi minha lição. Cortarei laços com Day e pedirei demissão do banco se necessário. Ela parece exercer pensamento independente quando D não a está influenciando. Shelley elaborou, D me assegurou. Seria discreto. Você não descobriria e nenhum mal lhe aconteceria. Era para ser uma ocorrência única como a dela. Eu me deixei levar pelo planejamento e pela excitação. Eu só estive com você e D me convenceu de que o risco era mínimo, desde que planejássemos meticulosamente. As dúvidas começaram a surgir assim que Harold me pegou no banco e durante a viagem até lá. O estilo de dirigir de Harold era, digamos, enérgico, e eu não conseguia deixar de pensar: e se sofrêssemos um acidente de carro ou algo assim? Não tínhamos considerado essa possibilidade. Isso seria devastador. Enquanto Harold fazia o check-in, dei uma olhada em mim mesmo no espelho atrás da mesa da recepcionista. Lembrei-me de algo que você sempre disse. Eu gosto da pessoa que me encara de volta. E naquele momento, desprezei o reflexo que me olhava de volta. Tomei a decisão de não prosseguir, de voltar para casa e confessar o quão tolo eu tinha sido. Então,
Quando a recepcionista olhou para mim e sorriu, senti que ela sabia que eu estava pensando em trair meu marido. Dúvidas já estavam me roendo, mas se ela podia ver, você também poderia. A excitação que Day e eu tínhamos construído se dissipou, substituída por um medo cru. Mesmo se eu parasse então, poderia ser tarde demais para salvar meu casamento, mas eu conheço você. Se eu tivesse ido em frente, teria sido o fim. Então, naquele momento, eu fiz minha saída, me distanciando de Harold. Então ela me chamou pelo meu nome verdadeiro e me entregou o envelope. Eu tinha um palpite sobre o conteúdo, então você estava ciente o tempo todo. Talvez você tenha informado a recepcionista. Mas, independentemente de como ela sabia, era a sua expressão que mais importava. Informei Shelley sobre como a recepcionista havia me passado seus métodos para identificar trapaceiros, mencionando que ela e Harold haviam seguido o procedimento exato. Então, não senti necessidade de elaborar. Ela teria percebido imediatamente. Você já pensou nas consequências se fossemos pegos? Eu pensei, mas toda vez que eu levantava a preocupação de me garantia que era infalível que você não suspeitaria de nada, então não te machucaria. Lamentavelmente, eu nem sequer contemplei como nossas ações afetariam as percepções de nossos pais se fossemos pegos. Ela me convenceu de que a experiência nos beneficiaria, que eu poderia aprender novas maneiras de agradar você. Agora percebo que isso é um absurdo. Por que você questionaria onde adquiri tais ideias? De orquestrou tudo, funcionou para ela, e eu simplesmente fui junto. No entanto, planejamos tudo meticulosamente. Nada de roupas sugestivas, nada de saídas tarde da noite. Quaisquer saídas tarde da noite eram genuínas, e sempre mantivemos você informado. Eu voltava cedo para a casa da nossa noite de garotas ou pedia para você me buscar. Nós nos certificávamos de não lhe dar nenhum motivo para se preocupar. Ah, você sabe, isso contribuiu para sua queda. Você usava consistentemente o mesmo tipo de roupa, independentemente do clima ou quando saía com suas amigas. Isso por si só indicava que você estava escondendo algo. Voltar para casa mais cedo de saídas noturnas com as meninas era outro sinal de alerta. Sua desculpa de tédio simplesmente não parecia plausível, me pedindo para buscá-la no happy hour só para exibir nosso relacionamento com seus colegas de trabalho sendo excessivamente afetuoso comigo. E a proximidade era incrível. Era por culpa? Em parte sim, por causa do que eu estava planejando fazer. Mas principalmente porque eu te amo e gosto de ter intimidade com você. Ou era para comparar com Harold? Ela me lançou um olhar perplexo. Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Continuei. Testemunhei tudo isso e fiquei preocupado, então comecei a segui-lo, chegando mais cedo do que o horário combinado para buscá-lo. Você foi impecável. Você não cometeu um único passo em falso até 2 semanas atrás na festa de celebração do contrato. Você me pediu para buscá-lo às 10, mas cheguei às 9 e fiquei no canto, sem ser notado. Eu observei você. Você só dançou uma vez com Harold, e quando ele pensou que ninguém estava olhando, ele tocou seu peito. Você não se opôs, o que teria levado a maioria das pessoas a retaliar. Isso me fez suspeitar que algo foi premeditado. Então, quando você voltou para casa na semana passada e alegou estar em um simpósio, todos os sinais de alerta brilharam como uma árvore de Natal. Mesmo se eu não tivesse testemunhado o incidente, eu ainda teria seguido você, mas isso me deu uma oportunidade de tirar uma foto. Você estava impecavelmente perfeito. Você nunca se atrasava, nem um minuto, o que era incomum para você. Às vezes, você se atrasava 5 ou 10 minutos quando não importava. Se você trabalhava até tarde, sempre ligava com bastante antecedência, e tenho certeza de que, se eu verificasse, você estava sempre trabalhando. Você até me pediu para buscá-la quando saísse à noite, um comportamento que você nunca demonstrou antes. Normalmente, eu ofereci. Mas você quase insistiu, sempre me esperando pontualmente. Não precisei te persuadir a sair como costumo fazer. E quando você saiu para uma noite, você se vestiu de forma mais simples, atipicamente simples, não tão estilosa quanto de costume. Você até pediu minha ajuda para embalar suas roupas para garantir que não houvesse nada provocante ali.
Isso nunca aconteceu antes. Então Day pegou sua calcinha? Não, não tinha nenhuma. Eu só peguei a camisola que você me viu embalar. Normalmente eu durmo nua, como você sabe, mas isso não parecia apropriado com outro homem. Ela olhou para seu chá e murmurou suavemente. Então não éramos tão inteligentes quanto pensávamos. Droga, me sinto tão tola por ouvir os conselhos da Dee. Ela olhou para mim e continuou. E você me avisou tantas vezes. Que idiota completa eu fui. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, caindo no chá. Ela se recompôs, tomou um gole do chá frio e fez uma careta. Eu hesitei em prosseguir com isso. Quando a recepcionista olhou para mim, ela pareceu sentir que eu estava pensando em trair meu marido. E se ela conseguia ver, eu temia que você também conseguisse. O pensamento de te machucar e te perder me atingiu com força. Percebi o quão completamente errado isso era. Querida, eu farei qualquer coisa. Assinarei um acordo pós-nupcial, sairei sem nada. Qualquer coisa. Prefiro não. Mas se é o que você precisa, eu até confesso para os nossos pais. Isso mancharia minha imagem e elevaria a sua, mas eu não poderia fazer isso com eles. Mas isso não é desculpa. Não posso alegar ignorância, eu sabia exatamente o que estava fazendo. Pensei que você nunca descobriria, que não te machucaria, e que seria uma aventura para mim. Gosto de planejar, você sabe disso. Eu me deixei levar sem ver as consequências. Cada dúvida que eu tinha, Day tinha uma racionalização. Sinto muito, querida, eu estava tão errada. Então veio a pergunta inevitável. Por quê? Era sobre a experiência com a garantia de que nenhum mal viria disso. Day prometeu que seria seguro e agradável. Você é a única com quem eu já estive, e era para ser uma coisa única. Day me convenceu de que o risco era mínimo, especialmente se planejássemos cuidadosamente, tirando proveito de sua própria experiência para evitar armadilhas. Olhando para trás, percebi que Day pode ter ficado intoxicada pela emoção de escapar impune, pensando que eu sentiria o mesmo, e que eu teria alguém para compartilhar a culpa da infidelidade, como alguém que traiu seu cônjuge com Harold. Desculpe, essa percepção me atingiu em retrospecto. Então, o que você estava planejando fazer quando decidiu não prosseguir com isso? Eu perguntei. Não tenho certeza. Meu primeiro instinto foi chamar um táxi e ir para o simpósio. De qualquer forma, há uma sala reservada para mim lá, e eu não teria que confessar o erro que quase cometi. Mas então percebi que isso só pioraria as coisas. Um pensamento estranho passou pela minha cabeça. Eu esperava que você pudesse de alguma forma sair do trabalho e me resgatar. Eu sei que parece absurdo, dado que você recebeu a carta e estava ciente da situação, mas esses eram os pensamentos correndo pela minha mente. Querida, eu estava completamente confusa e consumida pela culpa. Ainda estou tentando entender tudo. Fui tola em deixar chegar a esse ponto. Desculpe, meu amor. Fiquei ali sentado contemplando. Eu conhecia meus próprios desejos. Mas e a dela? O que você gostaria de fazer agora? Eu perguntei. Quero que meu marido me leve para casa para que eu possa começar a fazer as pazes. Para me desculpar pela minha tolice, por não ter seguido o conselho dele e tolamente pensar que eu poderia enganá-lo. Nunca quis desrespeitar, mas entendo como pode parecer da perspectiva dele. Preciso reconstruir a confiança. Não será fácil, e estou incerto sobre o caminho a seguir. Mas não posso começar a menos que esteja com ele. Por favor, estou implorando. Vou me ajoelhar aqui se for preciso, mas, por favor, me dê a chance de recuperar essa confiança e retificar meu erro. Ela respirou fundo, continuando, preciso cortar Day da minha vida, e é provável que eu tenha perdido meu emprego. Ainda não tenho certeza de como lidar com isso, mas se você me levar para casa, terei tempo para descobrir. Voltamos para o Land Rover, indo para o sul mais uma vez. Shelley sentou-se silenciosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto até eu pegar o próximo cruzamento, revertendo o curso para a rodovia e indo para o norte. Ela percebeu e se virou para mim, dizendo, querido, obrigada do fundo do meu coração. Eu prometo que você não vai se arrepender disso.
Juro com todo o meu coração e alma. Suas lágrimas agora pareciam tingidas de alívio e esperança. Depois de cerca de 30 minutos na rodovia, Sherry se virou para mim e perguntou: "Posso falar com você sobre uma coisa?" Eu simplesmente assenti em resposta. Se você estava ciente de tudo, por que não interveio? Acredito na sua independência e na sua capacidade de tomar decisões por si mesmo. Eu o avisei inúmeras vezes, mas você escolheu desconsiderar meu conselho. Você conhece minha posição sobre infidelidade. No final das contas, tinha que ser sua decisão. Felizmente, você eventualmente fez a escolha certa, mas isso causou danos a mim, ao nosso casamento e à minha confiança em você. No entanto, se eu não acreditasse que nosso casamento poderia ser salvo, não estaríamos mais juntos. Ouvi soluços vindos do outro lado do carro. Eu sabia que não seria fácil. Mas ela havia reconhecido seus próprios erros. E quando você reconhece suas falhas, você sabe como corrigi-las. Chegamos tarde em casa. Tudo o que eu queria era uma cerveja tranquila para me ajudar a esquecer os problemas do dia, pelo menos por um tempo. Shelley foi para a cama, e quando me juntei a ela mais tarde, ela se virou para mim e me abraçou com força. Exausto, caí em um sono profundo. Shelley acordou cedo na manhã seguinte, trazendo-me uma xícara de chá fumegante na cama. Ela já estava vestida para o trabalho. Ainda cansado, aceitei seu beijo e palavras de gratidão antes que ela fosse embora. Tendo tirado o dia de folga, passei meu tempo vasculhando a casa e o jardim. Eu não tinha certeza de quando esperar Shelley de volta, mas recebi uma mensagem dizendo que ela estaria em casa por volta das 2, o que era mais cedo do que o normal. Fiquei imaginando o que tinha acontecido. Ao chegar em casa, ela se serviu de uma generosa taça de vinho tinto e pegou uma cerveja para mim, apesar do horário. Parecia que ela precisava da bebida. Ao contar seu dia no trabalho, ela explicou como a reação de Dee empalideceu quando ela entrou no escritório do gerente. Ela revelou os eventos que levaram à sua ausência em Coventry. Os recursos humanos foram chamados, e ela corajosamente contou toda a provação, mantendo-se firme e lutando contra as lágrimas. Ela admitiu a probabilidade de perder seu casamento e expressou prontidão para renunciar. Mandada para casa com instruções para guardar um telefonema, ela saiu sem olhar para Dee. Mais tarde, ela se encontrou com um advogado e rapidamente marcou um encontro com um membro júnior, resultando em um rascunho de acordo pós-nupcial na tarde. O acordo estipulava que se ela se envolvesse em relações extraconjugais, ela perderia qualquer direito a bens. Surpreendentemente, não houve menção à minha potencial infidelidade. Abaixo do texto impresso, ela escreveu: "Mais um ingresso grátis para corrigir seu erro." Eu intervim oferecendo uma homenagem atroz envolvendo duas mulheres e eu, com o qual ela concordou, desde que fosse uma das mulheres. Após uma breve troca de opiniões, apaguei todos os acréscimos manuscritos, fazendo-a sorrir. Tomando um gole de vinho, ela se virou para mim e pediu orientação sobre como lidar com Frank, um conhecido em vez de um amigo, que por acaso era marido de uma antiga conhecida. Ela estava incerta sobre seus próximos passos. Na minha opinião, pensei que precisávamos informar Frank, mas, no final das contas, a decisão foi tirada de nossas mãos. Dee foi demitida na segunda-feira seguinte. O aviso de um mês de costume não foi cumprido. Aparentemente, ela não tinha fundos bancários suficientes para reservar quartos de hotel para contatos de cama. Não foi a primeira vez que Dee fez isso, e ela foi demitida imediatamente. Ela mentiu para Frank sobre a causa, mas alguém eventualmente o informou da verdade. Ficou sabendo que seu caso com Harold não foi um incidente isolado. Fiel à sua palavra, Frank se divorciou de Dee, e ela deixou a cidade. Harold passou por um divórcio e perdeu quase tudo devido a um acordo pré-nupcial. Ele sofreu um acidente, mas eu não tive nada a ver com isso. Mais tarde, descobri que Frank estava viajando para jogar golfe com amigos quando o acidente ocorreu. Quanto a nós, Sherry não perdeu o emprego porque se apresentou, mas foi repreendida. Ela trabalhou diligentemente para reconquistar minha confiança e, apesar de sua falta de confiança após a partida de Dee, eu acreditei nela. Fiquei de olho no círculo de amigos dela. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história,
Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.